No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho tenta manter a postura, mas não consegue esconder o golpe quando Gerluce recusa o convite para a casa de praia. Ele até força um sorriso, mas o baque é nítido. Só que dentro da mansão, Josefa observa a cena como quem lê pensamentos. A idosa dá um empurrão certeiro. Medo nenhum constrói felicidade. A frase fica martelando tanto na cabeça de Gerluce que mais tarde ela volta atrás e comunica a Paulinho que vai viajar com ele, deixando o rapaz sem palavras. Depois, ela confessa a Josefa que demorou demais para dizer sim. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Samira leva um susto daqueles quando Meg solta sem filtro que Juquinha é policial. Por dentro, ela trava. Por fora, finge normalidade. Mas o recado é claro: qualquer deslize agora pode virar desastre. Do outro lado da cidade, Joely revisita memórias que antes pareciam vagas, até lembrar do rosto que viu na igreja: Jorginho. E é justamente ele quem enfrenta duas bombas seguidas. Primeiro ao descobrir que Raul é o pai do filho da jovem. Depois com o pedido desesperado do pastor Albérico, implorando para que ele não faça nenhuma loucura. Só que a maior pancada ainda está por vir. Joely olha nos olhos dele e pergunta sem rodeios se ele é seu pai. Já Leonardo tenta escapar das investidas de Ferretti, que quer arrancar explicações sobre sua tristeza. O rapaz desconversa, teme entregar mais do que pode. No meio disso, Juquinha dá uma trégua à própria rotina pesada e leva Lorena em casa, num gesto simples, mas cheio de delicadeza. Enquanto isso, Macedo surge com a notícia que ninguém queria ouvir. O sumiço de Cláudia continua sem respostas. Ferretti escuta e o semblante endurece ainda mais. E para fechar o giro da noite, Misael dá uma chamada firme em Joaquim por estar evitando Lígia. Fugir nunca resolveu nada, e ele deixa isso bem claro. A cidade inteira se move como um tabuleiro prestes a virar. E cada peça sabe que um passo errado pode custar caro. Arminda nem imagina, mas sua vida, já atolada em crimes, manipulações e segredos, estará prestes a ganhar um ingrediente ainda mais explosivo. Atração inesperada por um homem que ela jamais imaginaria olhar duas vezes. E claro, isso promete virar a trama de cabeça para baixo. Tudo começará quando Jorginho, recém-redimido e dedicado à igreja, intervir para defender Raul de Bagdá na comunidade da Chacrinha. O embate será rápido, direto e acenderá alertas em todos os envolvidos. A postura firme do ex-traficante, ao mesmo tempo severa e protetora, chamará a atenção. E será nesse momento que ele descobrirá que o rapaz é justamente o pai do bebê que Joely está esperando. Informação que cairá como uma bomba interna, mesmo que ele não demonstre. Sem revelar sua identidade verdadeira para o jovem, Jorginho pedirá uma conversa reservada. Ele não quer brigar, não quer intimidar, mas quer entender quem é o garoto que engravidou sua filha. É a primeira vez em muito tempo que seu instinto paternal grita mais alto que seu passado violento. Ele quer garantir que Joely, mesmo sem saber que é filha dele, não esteja se envolvendo com alguém perigoso. Raul, ainda ofegante depois da confusão com Bagdá, tentará posar de maduro, mas Jorginho enxerga além da pose. O ex-bandido notará o medo escondido, o orgulho ferido, a contradição entre o discurso de humildade e um comportamento que denuncia privilégios nítidos. Ele também perceberá que o rapaz teme algo, ou alguém, dentro da própria casa. Jorginho, com sua visão aguçada de quem já viveu o submundo, sacará tudo isso em segundos. E, decidido a garantir que Joely não será alvo de nenhuma armação da elite rancorosa de Três Graças, ele tomará uma atitude surpreendente: levar Raul até a mansão onde o jovem vive. O choque virá quando Jorginho encarar a fachada imensa, reluzente e com mais luzes do que ele já viu em toda a vida. A mansão emerge como um monumento à riqueza que o ex-traficante jamais experimentou. Ele arregala os olhos, olha para o menino e dispara sem pudor.
Tu mora no maior palacete e fica chorando miséria? Tu tá de brincadeira comigo, moleque? Raul tenta se justificar, mas a voz falha. Ele não quer admitir que teme a própria mãe, não quer confessar que vive num ambiente onde dinheiro sobra, mas afeto falta. E enquanto pensa numa resposta, percebe sua mãe vindo em direção aos dois, e seu corpo congela. Arminda surge no hall externo como uma tempestade de arrogância. Ela não pergunta nada, ela acusa, julga, ironiza. O olhar dela sobe e desce pelo corpo de Jorginho com a rapidez de quem avalia e descarta pessoas diariamente. Mas desta vez, algo trava o movimento. Antes mesmo de ouvir a explicação, ela dispara. Pensei que ia dormir na sarjeta, Raul. Quem é esse cavalheiro? Não me diga que é o seu fornecedor. A frase venenosa pousa no ar como uma lâmina. Raul empalidece, mas Jorginho, acostumado a enfrentar tiros e facões, apenas ergue o queixo e manda a resposta certeira, com aquele tom meio debochado, meio santo que ele aprendeu com o pastor. Se é de substâncias proibidas que a senhora está falando, madame, fique tranquila. Já fui do ramo, mas hoje sou um homem da igreja. A frase, carregada de um orgulho ferido, faz Arminda arregalar os olhos. Ela não esperava tamanha ousadia. Sua boca chega a abrir um pouco, mas ela se recompõe rápido e pergunta por que ele estava com Raul. Apenas ajudei seu filho a encontrar o caminho de casa, nada mais. Raul tenta se esgueirar para dentro, mas ela o segura pelo braço e ordena. Entra, ô zumbi de série americana, e toma jeito! Assim que o garoto desaparece, silencioso como um rato acuado, Arminda se volta novamente para Jorginho. E agora o olhar dela já não é o de antes. O veneno continua, mas há uma fagulha diferente brilhando ali. Interesse mascarado de curiosidade, fascínio disfarçado de superioridade. Antes que Arminda ofereça qualquer coisa, até um falso agradecimento, Jorginho corta o momento com naturalidade rústica. Se vai me oferecer um café, eu dispenso. Já tá tarde para essas cortesias. Passei da minha hora de ir para casa. É nesse instante que Arminda se pega, encarando aquele homem como se fosse uma criatura de zoológico. Rude, perigoso, intenso. E de repente intrigante. Ela, acostumada a lidar com engravatados covardes, não está habituada a ser respondida com firmeza por alguém que não a teme. "E onde é essa sua casa?" pergunta ela, com um sorriso enviesado. "Numa igreja onde o Pai do Céu me deu abrigo", diz ele, já virando as costas. Arminda o acompanha com os olhos enquanto ele se afasta pelo portão. E aí surge o momento que ninguém, nem mesmo ela, imaginaria. "Quanto quer apostar que ele vai olhar para trás, Arminda?" murmura falando consigo mesma. Mas Jorginho não olha. Ele simplesmente segue, firme, como se o mundo lá atrás não existisse mais. Arminda franze os lábios, respira fundo e o conflito interno explode em silêncio. "Tudo que eu não preciso é de um cafuçu na minha vida." Uma frase dita em voz baixa, mas que revela justamente o contrário do que ela tenta se convencer. Quando a porta se fecha e o eco dos passos dele some, Arminda se vê parada na própria mansão como se algo tivesse mudado de lugar dentro dela. Não é amor, longe disso. Não é desejo, ainda não. É uma fagulha perigosa, uma sensação que ela detesta reconhecer. Interesse por alguém que ela deveria desprezar. A partir do instante em que Jorginho desaparece na escuridão da rua, Arminda permanece imóvel no pátio da mansão, como se o ar tivesse mudado de peso. A megera tenta afastar qualquer sensação estranha, mas o incômodo cresce. Ela, que sempre se orgulhou de dominar cada emoção, sente o próprio corpo denunciando aquilo que tenta negar. A presença daquele homem deixou marcas. Nos próximos capítulos, Arminda vai carregar consigo uma inquietação inédita. Mesmo imersa nos seus tradicionais esquemas, auditorias falsas, ameaças veladas, articulações para limpar o próprio nome, a figura de Jorginho insiste em atravessar seus pensamentos como um rompante inesperado. Ela tentará racionalizar,
atribuir tudo a mero aborrecimento, mas a verdade é mais desconcertante. Aquela postura firme, aquele olhar direto e a recusa em se curvar diante dela vão atormentá-la. Enquanto isso, Jorginho também seguirá mexido. De volta à igreja, colocará a vassoura de lado e encurvará os ombros, tentando entender por que aquela mulher o encarou como se o conhecesse por dentro. Ele não gosta da sensação, não quer ninguém acessando partes dele que lutou tanto para enterrar. O passado o ensinou que gente rica como Arminda nunca cruza seu caminho sem intenções tortas. Mesmo assim, algo nele vibra. Não é medo, não é atração pura, mas uma espécie de alerta emocional que ele não sabe nomear. A tensão aumenta quando Raul, envergonhado por ter sido visto em situação vulnerável, tenta convencer a mãe de que Jorginho não passa de um oportunista. Arminda o corta com brutalidade seca. Da próxima vez, escolha melhor suas companhias, porque aquele homem enxerga mais do que deveria. A fala surpreende até a si mesma. Raul, desconfiado, percebe um brilho estranho nos olhos dela. Não é ameaça, não é desprezo. É algo que o deixa ainda mais inquieto. A possibilidade de sua mãe sentir curiosidade por alguém tão distante do universo deles. Casper e João Rubens serão jogados para dentro de um pesadelo que ninguém imaginava presenciar. O casal vai encarar a morte de frente, numa sequência que promete virar assunto pela cidade inteira e mexer com o destino de vários personagens nos próximos capítulos. Tudo começa quando os dois chegam discretamente ao estacionamento do motel, tentando evitar olhares curiosos. Não estavam ali para luxúria, e sim para tentar salvar o relacionamento destruído pelas últimas brigas. Um acordo entre eles de finalmente conversar longe do caos da cidade. Mas o que deveria ser uma noite de reconciliação se transforma numa emboscada que mudará tudo. Parados na fila para entrar no motel, o clima não poderia ser mais irônico. Um silêncio constrangedor dentro do carro e, ao mesmo tempo, a sensação de que algo grande estava prestes a explodir. Casper, tentando distrair o nervosismo, falava ao telefone com Maggie, que implorava para ele voltar para casa. No segundo em que Casper ia responder, o impossível acontece. Uma sombra encosta no vidro. Um vulto. Um baque. A porta é puxada com violência. O assaltante entra no banco de trás como um raio, o cano da arma encostado na nuca de Casper tão rápido que ele nem consegue respirar. "Desliga! Agora!" Rosna o criminoso, sua voz rouca e trêmula, como se carregasse dias sem dormir. Casper encerra a ligação de forma brusca, deixando Maggie totalmente desesperada do outro lado da linha. João Rubens leva a mão ao peito, assustado com a brutalidade da cena. "O que o senhor quer?" pergunta Casper, tentando soar racional, mas a voz sai trêmula. "Dá marcha ré, sai da fila, acelera só quando eu mandar. Qualquer gracinha e vocês explodem junto comigo." João Rubens sente o corpo gelar. O ar fica rarefeito dentro do carro. Ao fundo, os carros buzinam, impacientes. Ninguém imagina o inferno que começa ali. "Para onde você vai levar a gente?" pergunta João, com a voz arranhando de pânico. O bandido respira fundo, encosta o cano ainda mais na cabeça de Casper e diz, num misto de deboche e fúria, "Pro inferno." O carro avança pela rua como se fosse dirigido por um fantasma. Casper tenta manter as mãos firmes no volante. João Rubens não consegue parar de tremer. O bandido observa os dois com desconfiança, franzindo o senho. "Peraí, 2 marmanjos no motel a essa hora? O que vocês iam fazer lá?" Casper nem pensa 2 vezes para mentir. "Fiscalização sanitária. A gente trabalha para o Estado." João quase engasga com o absurdo da desculpa, mas fica quieto, temendo piorar a situação. "Ah, é? Fiscalização?" O bandido estica o pescoço, mira o rosto de ambos. "Vocês têm uma cara de tudo, menos de fiscal." A cidade passa rápido pela janela, mas dentro do carro o tempo parece travado. O homem exige que Casper acelere mais, o que deixa João desesperado. "Casper, pelo amor de Deus, devagar." "Cala a boca!" urra o criminoso, batendo com a arma no encosto.
Hoje eu esqueci meus calmantes. Tô com a mão tremendo e com gosto de cachorro louco na boca. Qualquer barulhinho e eu faço um estrago. Casper murmura em voz quase inaudível. Do jeito que eu gosto... A frase faz o bandido inclinar a arma, 1 centímetro mais perto de explodir a cabeça dele, o que provoca a reação mais inesperada da noite. Casper respira fundo, pisca 3 vezes, como se tomasse uma decisão rápida e suicida, e vira bruscamente para uma rua estreita, jogando o carro para uma zona quase deserta. Ele freia com tudo, produzindo um ruído seco que ecoa na madrugada. O bandido se desequilibra e grita: "Filho da mãe! Eu tô com vontade de abrir tua cabeça na bala, seu louro de farmácia. Vou espalhar tua plantação de caspas por essa rua inteira." Mas é justamente aí que Casper surta. "Então atira, pô! Atira logo! Faz o que você vive ameaçando! Me mata agora! Me dá o tiro no meio da testa!" Berra Casper, em um acesso de coragem suicida. João Rubens congela. "Casper, pelo amor de Deus, para..." Mas ele está fora de si. "A gente só queria ter uma noite tranquila, eu e meu marido, e você aparece do nada." O bandido trava. "Marido e... mulher? Marido e marido, seu imbecil!" Casper cospe as palavras. "E se você não gosta, então seja homem de verdade. Cumpre a porcaria da tua palavra e puxa esse gatilho. Ou vai amolecer." A arma encosta no nariz de Casper. Há um sopro do fim. João começa a chorar, tentando puxar o marido para trás. A tensão é tanta que parece que o ar se parte ao meio. Nesse segundo, o inesperado acontece. O bandido respira fundo. E, para absoluto espanto dos dois, ele abre a porta, sai do carro e corre como um louco pela rua deserta, sumindo na escuridão. "Eu detesto escândalo! Não me meto com gente suspeita!" Ele grita enquanto foge, como se estivesse fugindo de uma assombração. Casper e João ficam paralisados dentro do carro sem conseguir falar. Apenas respiram, e respiram, e respiram. Casper permanece no carro, imóvel, com os dedos ainda colados no volante como se estivessem grudados por medo. João Rubens tenta respirar, mas o ar não entra direito. Parece que os pulmões decidiram travar depois de tanto susto. Os dois ficam ali por longos segundos, ouvindo apenas o som distante dos carros na avenida e o próprio coração pulando no peito. O bandido já sumiu na esquina. Um vulto fugindo para longe, mas deixando para trás um rastro de pânico que ainda vibra dentro deles. Por alguns instantes, os dois acreditam que a rua está segura, mas a sensação não vai embora. A rua vazia, iluminada pelo poste piscando, mais parece um aviso do destino do que um alívio. O silêncio não é paz. É o eco do que quase aconteceu. João Rubens finalmente rompe o mutismo. "Casper, você tá me ouvindo? Fala comigo!" O galerista pisca devagar, ainda tentando entender a própria existência. "Ele ia me matar, João. Ele ia matar nós dois", murmura, como se lutasse para acreditar que estão vivos. João passa a mão pelo rosto, respirando fundo, tentando impedir que o choro escape. "A gente podia estar caído naquele asfalto agora, no meio da rua, gelados, sem ninguém para ajudar." A voz embarga. Ele fecha os olhos com força, como quem tenta apagar a imagem da arma encostada no rosto de Casper. Casper desvia o olhar para o vidro embaçado. A boca dele treme. "Por um segundo, eu achei que fosse fazer. Eu provoquei. Eu gritei. Eu chamei ele pro tiro." João interrompe, tomado pela mistura de medo e indignação. "Por que você fez aquilo? Você perdeu a cabeça. Ele estava pronto para puxar o gatilho." Casper aperta as mãos no volante. "Porque eu não ia deixar um louco decidir como a gente morre. Se era para acabar ali, ia acabar do meu jeito. Mas, quando ele saiu correndo, quando ele desistiu, eu senti minha alma voltar pro corpo." João engole seco. "Casper, você quase me enlouqueceu. Quase te perdi ali." O silêncio entre eles se torna mais pesado que a presença do assaltante. A crise que eles não estavam preparados para enfrentar. De repente, João abre a porta do carro e desce. Ele precisa respirar ar de verdade. Precisa afastar a sensação de morte que ainda paira no ambiente.
Casper vai atrás, cambaleando como alguém que acabou de atravessar um pesadelo acordado. Os dois encostam no capô do carro. A rua está deserta, mas o medo permanece ali, petrificado. João, me perdoa? Casper diz com a voz baixa. Eu deixei a raiva me controlar. Eu deixei o medo virar coragem burra. Você não merecia passar por isso. João olha para ele com os olhos úmidos. Eu não tô bravo com você. Eu tô destruído. Porque se aquele homem tivesse apertado o dedo, eu ia passar o resto da vida me perguntando por que a gente saiu de casa hoje. Por que escolheu aquele motel? Por que qualquer coisa? Casper fecha os olhos, respira fundo. Depois, olha diretamente para o marido. A gente ia morrer sem resolver nada, sem conversar, sem entender o que estava afastando a gente, sem chance de consertar. A frase fica suspensa no ar. Os dois ficam alguns segundos olhando um para o outro. Um silêncio que não é de medo, nem de raiva, mas de reconhecimento. Uma verdade que nenhum dos dois tinha coragem de admitir antes. Eles estavam no limite. Gerluce vai dar na cara de Arminda. E essa cena promete estremecer os próximos capítulos, como poucas vezes já se viu em Três Graças. Tudo começa com mais um atraso da cuidadora, que chega à mansão exausta depois de passar a madrugada inteira acompanhando Dona Josefa, a temida Dona Cobra, que ultimamente tem se mostrado mais frágil do que o mundo imagina. Gerluce entra pela porta da cozinha, tentando não fazer barulho, suada, com a bolsa torta no ombro e as mãos tremendo do cansaço. Só que Arminda já está ali, encostada na bancada, braços cruzados, olhos faiscando como labaredas prestes a devorar qualquer um que se aproxime. A vilã não perde tempo, nem respira, nem pergunta. Ela dispara. Diz que Gerluce é irresponsável, incompetente, folgada e que não nasceu para esse tipo de trabalho. E cada frase é uma ferroada, um ataque direto, uma tentativa clara de destruir o pouco de tranquilidade que a cuidadora conseguiu preservar. Gerluce tenta explicar o motivo do atraso, mas Arminda corta, atropela, pisa em cima das palavras. Diz que não quer saber, não quer ouvir, não quer desculpas. Se atrasa porque quer. Se faz drama é porque gosta. Se cuida da minha mãe é porque tá querendo virar dona da casa. As provocações se acumulam até deixarem o ar tão pesado que nem a luz parece atravessá-lo. É então que a inesperada voz de Dona Josefa surge, rouca, mas firme. Pare agora, Arminda. Só pare. Ela entra na cozinha, apoiada na bengala, trêmula, mas decidida. Os olhos de Arminda arregalam. Ela não esperava ver a mãe de pé, muito menos se intrometendo. Josefa respira fundo e continua, devagar, pontuando cada sílaba. Se não fosse essa menina, eu já estava no buraco. Você sabe disso. E o silêncio que se segue pesa mais do que qualquer grito. Arminda tenta argumentar, mas Josefa ergue a mão, mandando calar. Depois solta o golpe que ninguém esperava. E esses remédios que você vive me empurrando, eu sinto que não fazem efeito nenhum. Parece até que pioram. Arminda fica pálida por milésimos de segundo. Um detalhe quase imperceptível, mas nítido o suficiente para quem está acostumada a conviver com monstros. Gerluce percebe. Josefa percebe. O ambiente muda. A verdade começa a cheirar mal, como coisa podre escondida embaixo do tapete caro. É nesse instante que Gerluce finalmente levanta o rosto, respira fundo e resolve se posicionar. Ela tenta manter a voz estável, mas a indignação faz a garganta tremer. Dona Josefa tem razão. Esses remédios não parecem corretos. Mas Arminda não deixa terminar. Ela dá 2 passos para frente e rosna. Cale-se! Você, uma simples cuidadora, quer insinuar que eu estou envenenando a minha própria mãe? Quem você pensa que é? A cada palavra, Arminda avança como se estivesse prestes a empurrar Gerluce contra a parede. E Gerluce recua, não por medo, mas para não entrar no jogo cruel da patroa. Josefa grita para que a discussão pare, mas Arminda está possuída pelo ódio. Um ódio que vem acumulando há meses, talvez anos.
As duas já estão perto da escada, a poucos passos do corrimão. A tensão sobe. O tom de Arminda sobe. Ela começa a desferir insultos de todos os tipos. Os piores, os mais degradantes, aqueles que machucam como faca. Inútil, parasita, aproveitadora, lixo, cadela dos outros. Inservível que devia pagar para trabalhar. E é aí que o estalo acontece dentro de Gerluce. Algo nela quebra. Não o medo, mas a paciência, o limite, a dignidade. Gerluce arregala os olhos, respira como se tivesse levado um soco no estômago. E então toma a decisão que mudará o rumo da novela. Ela avança um passo. Levanta a mão. E antes que qualquer outra palavra venenosa saia da boca da patroa, P.H. O tapa estoura pela mansão inteira como um trovão. Um tapa forte, certeiro, carregado de meses de humilhação acumulada. O rosto de Arminda vira de lado no impacto. E por um segundo inteiro, ela fica imóvel, sem reação, sem respirar, sem entender como ousaram tocá-la. Então, o inevitável acontece. Ainda tonta, desequilibrada, Arminda tropeça com o salto na borda do degrau e despenca a escada abaixo numa queda desastrosa, barulhenta, dolorosa. Josefa solta um grito tão agudo que ecoa pela casa. Gerluce corre instintivamente para tentar segurar, mas para no meio do caminho. O choque é maior que o reflexo. Arminda rola até o último degrau e cai imóvel, gemendo de dor, o corpo contorcido, a perna num ângulo estranho. Josefa se arrasta até a filha desesperada, chorando, implorando por socorro. Gerluce fica paralisada por alguns instantes, o coração disparado, o ar faltando. Quando a ambulância chega, Arminda mal consegue falar. É levada às pressas, ainda ofegante, ainda tentando entender como chegou ali. Como a cuidadora que ela tratava como lixo ousou levantar a mão contra ela. Mais tarde, no hospital, o diagnóstico vem como um terremoto. Arminda não vai andar tão cedo. O tombo danificou seriamente sua coluna. Ela ficará de cadeira de rodas por tempo indeterminado. E o mais intrigante, a única pessoa qualificada para ser sua cuidadora no momento é justamente Gerluce. Mas Gerluce não quer nem ouvir falar disso. Ela se recusa. Ela vira as costas. Ela diz que não será empregada de alguém que tentou destruir sua autoestima, sua sanidade e até sua dignidade. Josefa implora. A família pressiona. O médico aconselha. Mas Gerluce permanece firme, decidida, quase fria, como se estivesse devolvendo cada humilhação que recebeu. E nos corredores do hospital, rumores começam a circular. Foi acidente? Ou foi empurrão? Ouvi dizer que ela levou um tapa antes de cair. E se a polícia descobrir? A tensão só aumenta. E Arminda, mesmo fragilizada, começa a planejar algo ainda mais sombrio. Algo que fará esse tapa parecer brincadeira de criança. Cláudia surgirá no centro de uma das viradas mais fortes da novela, reacendendo segredos enterrados e bagunçando de vez o tabuleiro da trama. Mesmo dada como morta pela maior parte dos personagens, ela estará viva. E não apenas viva, mas estrategicamente posicionada para um retorno impactante que promete mexer com Arminda, Ferretti e todo o entorno da mansão dos Ferretti. O público será surpreendido ao descobrir que a cuidadora frágil, aparentemente dócil, sempre escondeu muito mais do que deixava transparecer. Assim que o capítulo avançar, ficará claro que Cláudia é, na verdade, peça-chave de um plano muito maior. Ela é uma espiã infiltrada por Rogério, que também está vivo e operando nas sombras, esperando o momento perfeito para desferir o golpe final. Nesse dia, a novela abrirá espaço para uma sequência silenciosa, carregada de tensão quase cinematográfica. Cláudia surgirá sentada em uma cadeira de rodas, postura rígida, olhar distante, enquanto observa o mar em absoluto silêncio. A escolha do cenário não é gratuita. O mar, calmo na superfície, mas agitado por baixo, funciona como metáfora exata do estado emocional da personagem e do que está por vir. Ao lado dela, um enfermeiro permanece atento, sempre a um passo de distância, como se estivesse não apenas cuidando, mas também vigiando, reforçando que Cláudia ainda vive sob condições controladas. Nesse momento,
A novela fará questão de destacar detalhes mínimos. O vento batendo no lenço que cobre parcialmente seus cabelos, a maneira como seus dedos tremem ao tocar a cadeira e principalmente o modo como ela observa as pessoas que passam ao redor, como se temesse ser reconhecida, mas ao mesmo tempo precisasse garantir que ninguém a esquecesse completamente. É nesse clima tenso que Gerluce e Paulino aparecerão. O casal estará viajando em uma espécie de lua de mel improvisada, celebrando um momento de paz raro depois de tantos conflitos na chacrinha. Eles caminharão de mãos dadas pelo calçadão, rindo, até que Gerluce, por puro acaso, vira o rosto e cruza o olhar com Cláudia. O mundo parece parar por um instante. Gerluce franze o senho. Paulino pergunta o que houve. Ela hesita, sente o coração acelerar, como se algo dentro dela estivesse gritando para olhar de novo. Por um segundo, chega a dar 2 passos na direção da mulher na cadeira de rodas. Mas Cláudia rapidamente vira o rosto. O enfermeiro se coloca ao lado, criando uma barreira humana. A tensão cresce. Gerluce respira fundo, aperta a mão de Paulino e acaba convencendo a si mesma de que deve ter se enganado. Afinal, Cláudia está morta, não está? O público, claro, sabe que ela está a 2 metros de distância, viva, consciente e apavorada com a chance de ser descoberta. Mais tarde, já no quarto simples onde está escondida, Cláudia desaba emocionalmente. Suas mãos tremem enquanto tenta discar no celular, mas ela finalmente consegue ligar para o homem que controla seus passos. A voz dele surge grave, decidida, sem espaço para hesitação. Rogério, o morto-vivo que todos pensavam ter desaparecido. Ele não demonstra surpresa ao saber que Gerluce quase a reconheceu. Pelo contrário, reage como se já esperasse aquilo. E então vem a ordem que muda completamente o rumo da personagem. Você precisa desaparecer dessa praia agora. Faça o que eu disse. Pegue suas coisas, deixe essa pousada e vá direto para o hotel. Nada de conversas, nada de encontros, nada de chamar atenção. Depois do que Arminda e Ferete fizeram com você, não podemos correr riscos. O plano continua, e você sabe o que está em jogo. Cláudia fecha os olhos. Ela claramente não quer reviver o que sofreu nas mãos de Arminda, Ferete e seus comparsas. O público verá flashes rápidos desse passado. Cláudia sendo ameaçada, obrigada a mentir, vivendo sob vigilância, tentando escapar, sendo silenciada. Rogério, por sua vez, acompanha tudo à distância, movendo as peças com paciência de predador que sabe exatamente quando atacar. Ele reforça que ela deve obedecer e que cada passo foi calculado com precisão para garantir que os Ferete caiam antes que possam reagir. Nessa fase da história, a novela ampliará o flashback, revelando ao público detalhes inéditos sobre a conspiração. 2 anos antes, Rogério colocou Cláudia na casa de Arminda como parte de um plano meticuloso de infiltração. A proposta parecia simples: trabalhar como cuidadora, ganhar a confiança de Dona Josefa e descobrir segredos. Mas, na verdade, ela estava ali para algo maior: coletar provas contra Arminda e Ferete, entender como eles movimentavam dinheiro ilegal, como usavam a fundação para operações duvidosas e até que ponto se estendiam suas alianças criminosas. A suposta morte de Rogério havia sido orquestrada por ele mesmo. Um acidente simulado, um atestado falsificado, um funeral apressado e mal explicado. Tudo isso para que ele pudesse agir nas sombras, sem levantar nenhuma suspeita. Sem o peso do próprio nome, sem a pressão social, sem o rastro usual de um homem vivo, ele se transformou em um fantasma que observava tudo, sempre um passo à frente de Arminda. Agora, com Cláudia viva, recuperada e prestes a voltar ao jogo, o plano finalmente começa a ganhar forma. A novela deixará evidente que Cláudia tem cicatrizes profundas, algumas físicas, outras emocionais, e que sua recuperação foi lenta, carregada de traumas, medo e silêncio. A cadeira de rodas não será usada apenas como elemento estético, mas como marca das consequências do passado. Ela não aparece assim por acaso. Algo grave aconteceu, algo que será revelado em capítulos posteriores,
mostrando o nível de violência que Arminda e Ferretti foram capazes de praticar para manter seus segredos enterrados. Cláudia, no entanto, voltou mais forte, mais preparada, mais consciente do papel que precisa cumprir. E Rogério sabe que ela é peça essencial para o que está por vir. E enquanto o público acompanha o retorno da cuidadora, a trama se prepara para intervir em outros núcleos, conectando tudo num crescendo dramático que promete explodir em breve. A presença silenciosa de Cláudia naquele calçadão é só o primeiro aviso. Nada do que parecia morto realmente estava. E todos os pecados cometidos na mansão, na fundação e na chacrinha estão prestes a retornar cobrando um preço alto, talvez o mais alto possível. Depois de desligar o telefone, Cláudia reúne toda a força que lhe restou para obedecer às ordens de Rogério. Cada movimento na cadeira de rodas é lento, dolorido e carregado de lembranças que ela tenta empurrar para os cantos mais escuros da mente. O enfermeiro, que a acompanha como sombra silenciosa, recolhe seus pertences e se apressa em colocá-los no carro. Ele evita contato visual, como se também carregasse parte dos segredos daquela mulher. Há algo no jeito dele, rígido, preciso, quase militar, que sugere que não é apenas um profissional contratado, mas alguém colocado ali por Rogério para garantir que nada dê errado. Enquanto é conduzida até o veículo, Cláudia observa o mar pela última vez antes de desaparecer do lugar onde passou semanas escondida. A câmera da novela destacará o momento em que ela fecha os olhos ao sentir o vento tocar seu rosto, como se respirasse liberdade e medo ao mesmo tempo. Um sussurro escapa, quase inaudível. Não posso falhar de novo. É a primeira vez que o público percebe que houve falhas anteriores. Erros, hesitações, talvez traições, e isso abre margem para novos mistérios. No caminho até o hotel indicado por Rogério, flashes rápidos invadirão a tela. Memórias soltas, distorcidas, revelando pedaços do que realmente aconteceu 2 anos antes. O público verá Cláudia entrando pela primeira vez na mansão de Arminda, fingindo inocência, tentando conquistar a confiança de Josefa. Verá também os bastidores sombrios da fundação, caixas sendo transportadas às pressas, documentos queimados no quintal, armários trancados com códigos trocados semanalmente. E no centro disso tudo, Arminda e Ferretti, sempre alertas, sempre desconfiados, como predadores farejando ameaça. Um desses flashes mostrará o instante em que Cláudia é descoberta. Não totalmente. Apenas o suficiente para Arminda desconfiar que ela sabia mais do que deveria. É quando surge a imagem que o público não estava preparado para ver. Cláudia caída no chão, sangrando, tentando rastejar até a saída enquanto escuta passos pesados atrás de si. A câmera nunca mostra quem a atacou, mas as sombras projetadas denunciam que não era apenas uma pessoa. A sequência termina antes de revelar como ela sobreviveu, deixando claro que parte de sua atual condição física vem desse ataque brutal. De volta ao presente, quando finalmente chega ao hotel indicado por Rogério, Cláudia entra por uma entrada lateral, guiada pelo enfermeiro. O recepcionista recebe um envelope grosso, instruções e pagamento adiantado, e entrega a ela a chave de um quarto no último andar, isolado, longe dos demais hóspedes. Tudo é calculado, nada é casual.